Pois é, gente, depois de tanta enrolação, eu finalmente li A Voz de Arte. Eu senti no meu coração para colocar esse livro na minha TBR de julho, e ele foi um dos livros que eu acabei lendo em julho também. Já vou dando spoiler que nem todos os livros que eu botei na minha TBR de julho eu li, mas esse foi um deles que eu li. Simplesmente, gente, eu amei. Eu, tipo assim, foi coisa de virar a noite lendo, realmente. Terminei ele em 2 dias, porque no primeiro dia eu comecei, tipo, de tarde. Aí, à noite, eu voltei a ler ele. E eu não consegui parar de ler. Eu queria saber o que ia acontecer. Então, eu virei a madrugada lendo. Pra quem não leu, eu vou falar um pouco do livro, como que ele é. Porque, assim, né, a sinopse dele não é muito das melhores, não explica muito o que fala no livro. Então, eu vou dar uma explicadinha aqui. Eu acho que eu não vou dar spoiler. Assim, se tiver alguma coisa assim, eu acho que não vai interferir na leitura. Mas, então, vamos falar sobre o livro. Então, ele conta a história da Bri e do Arthur, né? Que dá o nome ao livro. A Bri, depois que o pai dela morre, ela resolve morar em outra cidade, porque ela sente que tá lá, na cidade que ela morava, lembrava muito o pai dela, as pessoas queriam muito ficar perguntando como ela tava e tal. Eu sei que também, né, as pessoas perguntavam porque gostava dela, era amigo dela, mas eu tava sentindo muito sobrecarregada. Então, ela decidiu mudar de cidade, que é uma cidade que o pai dela, os pais dela, né, que também assim, a mãe dela morreu de câncer quando ela era nova. Aí o último verão que ela, o pai e a mãe passaram juntos foi nessa cidade, então ela sentia antes, né? Foi nessa cidade e foi antes da mãe dela descobrir que tinha câncer. Então, assim, ela quis voltar para essa cidade porque ela sentia que foi um lugar que ela se sentiu feliz. Então, ela falou assim: ah, então talvez eu possa mudar pra lá e tentar uma vida nova. E nisso que ela muda, ela, tipo, sem querer, ela acaba esquecendo o celular na cidade onde ela morava. Então, assim, até os amigos dela meio que ficam sem conseguir contato com ela. Mas depois ela acaba comprando um celular descartável, né? Como ela fala. Tem muito isso nos Estados Unidos, né? Celular descartável. Eu acho que aqui no Brasil eu nunca vi isso. Se existe, nunca vi. Aí ela compra esse celular só pra ter um pouco de contato com os amigos dela, né? E ela chega na cidade, ela não conhece ninguém. Ela conhece uma vizinha dela, que é bem gente boa, assim. E ela tá sem emprego. E ela precisa trabalhar pra manter a casa, né? Aí essa vizinha, gente boa dela, fala assim: ah, tem uma lanchonete lá na cidade. Ah, e essa cidade que ela vai morar é uma cidade bem interior. Então, assim, todo mundo se conhece. E se tem morador novo, eles já fofocam sobre isso, porque todo mundo se conhece lá. Aí ela precisa, né, ir ao mercado pra fazer compras, né, porque ela tinha acabado de se mudar, ela precisava ter comida. E ela também passa no restaurante que tá contratando garçonete e a mulher, tipo, a dona de lá tava desesperada atrás de uma garçonete e já contrata ela de primeira. Ela vai pro supermercado. Aí nisso ela compra as coisas que ela precisa e tal. Quando ela tá saindo do estacionamento, a sacola dela rasga e os absorventes dela sai tudo assim, ó, no estacionamento. E ela fica morrendo de vergonha e sai catando assim tudo rápido pra botar na sacola rasgada e ir embora. Só que quando ela tá abaixada lá catando os absorventes, uma pessoa chega perto dela e começa a ajudar ela. E ela fica, tipo, morrendo de vergonha, porque, né, tá tudo espalhado lá no chão. E ela fala, né, oi, eu sou moradora nova, minha sacola rasgou, por isso tá tudo jogado. E a pessoa não responde, só fica tipo, hum, sabe? Aí ela tenta puxar assunto e a pessoa não responde. E adivinhem quem é essa pessoa? Exatamente, é o Art. Aí ela continua puxando papo e não responde.
Aí quando eles terminam de catar as coisas, ela fala obrigado e ele só vira e vai embora. Ela fica tipo, tá, né? Ela fica tipo meio, ai, ele poderia pelo menos ter falado assim, ah, por nada, né? E não falou nada, só virou as costas e foi embora. Ela fica um pouco curiosa sobre ele, porque ele também é bem bonito. Aí ela pergunta pra vizinha dela e a vizinha dela fala: ah, esse é um menino que sofreu um acidente quando era criança e ficou surdo. Se liguem nessa informação. Aí ela meio que fica envergonhada, né? Porque, tipo assim, se ele for realmente surdo, ele não ouviu nada que ela tava falando com ele no estacionamento. Só porque ela fica com uma pulga atrás da orelha, porque parecia que ela tava falando e parecia que ele tava entendendo. Aí ela fica tipo, hum, então tá, né? Aí ela vai trabalhar na lanchonete. Ela pergunta dele pra dona da lanchonete. Aí ela fala: ah, esse menino ele é muito sofrido. A mãe dele morreu, o pai dele morreu no acidente. É, e desde então ele vive com um tio que voltou da guerra, e esse tio era muito doido da cabeça e era paranoico com as coisas. E ele é meio largado, sabe? A população meio que ignora ele, sabe? E, tipo, e ela também fala que ela não sabe se ele é surdo ou mudo. Ela fica, tipo, não sei. Aí, né, ela vai seguir na vida dela, mas sempre curiosa com o Archer. Aí, um policial da cidade fica interessada nela, o Travis. Inclusive, e o Travis é primo do Archer. E, tipo assim, ela pergunta do Archer também pra ele. E ele meio que, tipo, ah, não me importo com ele, sabe? E ela sai com ele, mas ela ainda fica meio com a pulga atrás da orelha com o Archer. Aí a vizinha fala que tem uma cachoeira lá que é muito bonita, que ela deveria conhecer. E ela vai. Aí eu não lembro direito, tipo, como que ela descobre que no caminho da cachoeira é a casa do Archer. Essa parte eu não me atentei. Aí ela para na porta do Archer e fica curiosa pra ver, né, como que é a propriedade. E nisso ela também tem uma cachorrinha, e essa cachorrinha acaba correndo pra dentro da casa do Archer e ela vai ter que buscar, né? E ela encontra o Archer, ele tava no quintal cortando madeira. E ela começa a conversar com ele e tipo assim, ela pergunta, né? Ela vai falando com ele e ele olha nos lábios dela e meio que parece que tá dando a entender, sabe? Aí, ele não responde nada, né? E ela meio que fica brava e vai embora. Só porque aí ela volta. Porque ela pensou, né? Falando assim, não, peraí. Eu tô falando com ele e ele tá entendendo sim. Aí ela vai tirar satisfação. Tipo assim, você tá me escutando sim. Você não é surdo. Aí ele chama ela pra ir pra dentro da casa dele e escreve um papelzinho, tipo assim, eu nunca disse que eu era surdo. Aí que ela percebe que, na verdade, ele é mudo. Então, tipo assim, nem o povo da cidade se importava em saber se ele era surdo ou mudo. Então, assim, eu fiquei tipo, caramba, a cidade cagou pra ele legal. Aí nisso ela fala que o pai dela, que faleceu, ele era surdo. Então ela sabia língua de sinais e pergunta pra ele se ele sabe. E ele fala que sim. E ela pergunta, né, como que você aprendeu? Aí ele falou que aprendeu sozinho. Gente, genial. Ele aprendeu sozinho. Eu sei que é um personagem fictício, mas achei genial ele aprender sozinho em língua de sinais. Aí ela, tipo assim, ah, a gente pode sair pra gente treinar. E ele fala, tipo, não. Aí ela fala, tipo, não. Aí ele fala, aí ele escreve no papelzinho, que eu ri demais, gente. Ele botou não, obrigado. Ela fica meio assim, ah, então tá. E vai embora. Aí que começa, assim, a amizade deles, porque eles vão treinando a língua de sinais. E eu achei muito legal, porque eu nunca tinha lido um livro assim, que tinha um personagem que tinha alguma deficiência, ou que comentava sobre as línguas de sinais. Eu achei muito legal. É,
Aí toda vez que ela começa a ir pra essa cachoeira, ela passa na casa dele, tipo assim, ele tenta afastar ela, mas eles acabam se aproximando. Ele é bem antissocial, né, porque ele não falava com ninguém, né, óbvio, né. O povo realmente da cidade não se importava muito com ele, nem o primo policial. Tem alguns conflitos familiares entre esse primo policial e ele, e a mãe desse primo policial, então assim, é bem legal também essa parte, assim. Tem um plotzinho no final, do acidente do Archer, que os pais dele morreram. É um livro muito bom, eu gostei bastante. Mas assim, tipo assim, quem não gosta muito de hot, eu não posso dizer que ele não teve muitas cenas hots, mas assim, as cenas hots era bem spicy. Então, assim, pra quem não gosta desse tipo de hot, talvez essas partes talvez não agrade, mas assim, eu acho tudo bem pular hot. Às vezes eu também pulo, porque aqueles livros que tem muito hot é muito chato. Tem umas coisas que acontecem na história que eu não vou falar porque eu acho que é muito legal você descobrir sozinho, né? Mas assim, tem, tipo assim, ele superando os medos dele, né? Porque assim, era raramente que ele era visto na cidade, assim. Só quando ele precisava realmente de comida, é, para ele e pros cachorros. Então, raramente o povo via ele. E um detalhe legal também é que assim, ele não trabalhava, né? Ele tava vivendo da, da herança do tio dele que morreu. E, tipo, essa herança tava acabando. Então, assim, apesar de muitas coisas da propriedade era ele que fazia, tipo, reforma na casa, arrumava as coisas, construía as coisas lá, era ele que fazia, ele aprendeu tudo isso. Mas, assim, um dia esse dinheiro ia acabar, né? Foi até um questionamento da Bri, tipo, o que que você vai fazer quando o dinheiro acabar? Porque você tem que trabalhar. Como que você vai. Não é que ele não queria trabalhar também, né? Porque ele era muito. Ele foi criado com um tio maluco que achava que todo mundo queria matar eles. Então, assim. E ainda mais com a deficiência dele, que ele não podia se comunicar com as pessoas, e as pessoas parecem que se trancavam e não queria falar com ele, sabe? Então, assim, ele acabou ficando no mundo fechado dele. Então, a, o livro também mostra, né? Ele conseguindo vencer esses medos. Então, assim, eu achei muito legal, eu adorei. É, e eu só quis ler, não vou mentir, eu só quis ler esse livro porque eu vi uma frase no TikTok de uma parte do livro, e quando chegou nessa parte, eu fiquei tipo. Então, foi por isso que eu li. E, assim, gente, eu gostei bastante. E pra você ver como que esse primo dele, o Travis, é importante na história, tanto é que tem um livro dele também. E assim, eu fiquei com um pouco de raiva desse Travis, tá? Não vou mentir. Mas eu quero ler o livro dele também, porque vai que ele se arrependeu, né, do que fez. Aí vocês que vão saber o que que ele fez, tá? Mas é isso. Esse livro, inclusive, eu dei 5 estrelas pra ele, porque. E foi favoritado, com certeza. Porque eu adorei. Agora eu tô um pouco arrependida por não ter lido esse livro antes. E eu vi também comentando que os outros livros dessa autora, sem ser da saga, tipo, sem ser, né, tipo, da Voz de Arte e do Travis, outros livros dela são muito bons. Eu não conhecia essa autora, eu fui pesquisar e eu vi que ela tem um monte de livro. Então, assim, quem sabe eu também pego outros livros dessa autora. Mas é isso. Eu gostei bastante desse livro, eu super indico ele, tá? Mas assim, se você leu e gostou, deixa aqui nos comentários, tá? Sua opinião sobre ele. E se você leu e não gostou, também deixa aqui nos comentários, porque eu também quero saber o porquê você não gostou. Depois que eu termino o livro, eu gosto de ver as resenhas, né? E eu vi gente comentando que algumas atitudes do Archer era meio erradas, meio não, né, gente? Vamos falar sério aqui. Eram erradas. Mas aí também tem aquela questão que ele vivia no mundo dele, então, assim, aquela questão que ele não convivia em sociedade, né? Tipo assim, ele nem tinha celular e não tinha computador na casa dele. Então, assim, não sei, não tô passando pano, mas também tem uma justificativa, né? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que eu
tenha conseguido explicar mais ou menos como que era o livro, porque realmente, gente, pela sinopse não dá pra entender nada, sabe? Tipo, sinopse meio que nada a ver. Muito filosófica. Mas é isso. Obrigada por chegarem até aqui. Um beijo e até a próxima.